Embora nós já tenhamos discutido um pouco sobre a função de transferência, vamos agora só fazer um apanhado aqui de algumas características que são importantes para a gente ter em mente quando a gente está analisando um sistema, olhando para a função de transferência. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um diagrama de blocos de um sistema, então entrada x de t, resposta ao impulso h de t e saída y de t. A saída do sistema, então, é o meu y e é obtida como a convolução de h de t com x de t. Isso já é bem conhecido nosso, bastante discutido no capítulo 2. Se eu tomo a transformada Laplace em cima dessa expressão, o que eu observo? Eu observo que a minha saída y de s é agora o produto entre h de s e x de s, ou seja, o produto. Se eu quero determinar h de s, basta eu isolar o h de s nessa expressão. Ou seja, eu tenho então y de s sobre x de s. O que é importante observar aqui? Que a função de transferência ela é a razão entre a transformada Laplace da saída pela entrada, assumindo condições iniciais nulas. Eu comentei com vocês no capítulo 2, e reforço isso aqui, que a resposta ao impulso do sistema não leva em conta as condições do sistema, as condições iniciais. Logo, se a função de transferência advém da resposta ao impulso, ou seja, como sendo a transformada de Laplace da resposta ao impulso, é natural que a função de transferência também não leve em conta as condições iniciais do sistema. Uma outra observação interessante aqui, que a gente poderia pensar, é que se eu quero obter a função de transferência do sistema, ou a resposta ao impulso, no primeiro momento, o que eu aplicaria? Um impulso na entrada. O que eu observo na saída? Resposta ao impulso. Logo, pensando agora no domínio de Laplace, a transformada de Laplace do impulso é 1. O que eu vou observar na saída aqui é, portanto, o meu h de s. E isso fica evidente se eu aplicar o impulso na entrada, o meu x de s vira 1. Eu observo na saída, ou seja, o meu y de s é propriamente o meu h de s. Analogamente, o que nós poderíamos perceber? Partindo de uma EDO, de uma equação diferencial, nós podemos explicitar, então, polinômio que está feito aos coeficientes do y de s, condições iniciais, polinômio dos coeficientes afeito ao x de s, e a partir disso eu assumo que as condições iniciais são nulas, se eu quero obter a minha função de transferência, e a função de transferência é dada como h de s é b de s, ou seja, os coeficientes que estão multiplicando o x de s sobre os coeficientes que estão multiplicando o meu y de s. Poderia explicitar, então, o meu h de s dessa forma. Polinômio do numerador, os coeficientes b de k. Polinômio do denominador, os coeficientes a de k. Dada a função de transferência h de s, uma equação diferencial também pode ser obtida. Basta fazer o processo inverso. Ou seja, escrever isso aqui como sendo y de s sobre x de s e fazer a multiplicação cruzada aqui dos termos. Como então que nós poderíamos levantar a função de transferência se nós tivéssemos um sistema descrito por essa equação diferencial? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que derivada ao quadrado é representada no contexto de Laplace através de s ao quadrado x de s menos s x de 0 menos x bolinha de 0 menos. Sabemos também que se a gente quer obter a função de transferência, as condições iniciais do sistema são assumidas nulas, ou seja, isso aqui tudo é assumido zero. E sabemos também que a derivada de x de t em relação a t é dada por isso aqui. Novamente, condições iniciais para a obtenção da função de transferência é assumida zero. Logo, o que nós teríamos aqui então seria s ao quadrado y de s, no primeiro termo, mais 3s y de s, mais 2 y de s, que é igual a 2s x de s, menos 3 x de s. O que nós teríamos daqui? Colocando em evidência os y de s e o x de s, nós obtemos então s ao quadrado, mais 3s, mais 2, tudo isso multiplica y de s, e do outro lado nós teríamos 2s menos 3, que multiplica x de s. Agora, basta o quê? Basta explicitar saída pela entrada. Então, passaria agora dividindo os termos aqui. O que nós vamos ter? Nós vamos ter que o h de s vai ser a saída, ou seja, o y de s, sobre a entrada. Então, esse termo aqui passa dividindo para cá, e esse x de s passa dividindo para o outro lado. Isso produziria, então, 2s menos 3 sobre s ao quadrado mais 3s mais 2. Então, está aqui a minha função de transferência do sistema. Nesse slide eu deixei a resposta, caso vocês queiram conferir depois também.
Quanto à estabilidade e causalidade, a gente pode discutir, olhando para a função de transferência, algumas características a respeito da estabilidade e a respeito da causalidade do sistema. Nós vamos tratar disso agora. E vocês vão perceber que essa análise da causalidade e estabilidade está feita aos polos da minha função de transferência. Então eu tenho que olhar os polos, determinar quais são, e a partir disso eu posso inferir alguma coisa a respeito. Então, como que eu faço isso? Então nós temos a função de transferência, é dada por um polinômio no numerador sobre um polinômio no denominador. Fatoro isso na forma de fatores ali que estão S menos o zero e S menos os polos, produtos desses termos, né? Fiz a fatoração do numerador e do denominador. E a partir desses polos do meu sistema, da minha função de transferência, eu posso então afirmar ou inferir sobre a estabilidade e a causalidade. O que é importante? É importante lembrar que a estabilidade ela é determinada pelos modos naturais do meu sistema. E os modos naturais do meu sistema estão relacionados aos polos do meu sistema. Esses polos também são conhecidos como raízes características, e a estabilidade é ditada por onde esses polos se localizam no plano S. A resposta ao impulso é naturalmente obtida como sendo uma soma ponderada desses modos naturais do sistema. Então, o que nós temos aqui? Nós até aqui conseguimos fatorar nossa função de transferência, e a partir dessa fatoração da função de transferência, a gente percebe duas coisas. Vamos olhar para o caso de sistemas causais e para o caso de sistemas anticausais. O que nós observamos aqui? E na sigma T de T implica o quê? Que o P de K, ou seja, o meu polo, ele é real. E o polo é sigma de K. Nesse caso, o comportamento que aquele polo vai agregar na resposta ao impulso vai ser uma exponencial crescente ou decrescente, dependendo do valor do polo, dependendo do valor desse sigma, se ele é um valor positivo ou negativo. Se eu tenho polos que são complexos conjugados, quando eu calculo a transformada inversa, o que eu observo é um fator desse tipo, onde eu tenho uma exponencial, que pode ser amortecida ou não, que multiplica um cosseno de uma frequência ômega-k. O que eu observo aqui? Dependendo qual é o valor desse polo, da parte real desse polo, essa exponencial pode ser crescente ou decrescente. De novo, nós percebemos que a parte real do polo é que está ditando se esse modo natural vai ser um modo que vai ter uma característica estável ou instável. Se o sistema é anticausal, o raciocínio segue mais ou menos na mesma ideia, só que a transformada inversa agora é dada por um termo anticausal. E com isso, o que nós vamos perceber? Que essa posição dos polos muda em relação ao que eu tinha no caso de sistemas causais. Vamos ver isso agora um pouco mais de detalhe. Se o sistema ele é causal, eu preciso que a parte real do polo seja menor do que zero. Ou seja, olhando para o plano S, se o meu sistema é causal, eu preciso que os polos estejam localizados no semiplano lateral esquerdo. Se o meu sistema ele é anticausal, eu preciso que os polos estejam localizados no semiplano lateral direito para garantir o quê? A estabilidade do meu sistema. Então, o sistema ele vai ser estável se, no caso de sistemas causais, os polos estiverem no semiplano lateral esquerdo, e no caso de sistemas anticausais, os polos estiverem no semiplano lateral direito. No caso de sistemas não causais, o que eu preciso? Preciso que a parte causal tenha polos no semiplano lateral esquerdo e a parte anticausal tenha polos no semiplano lateral direito. Uma outra característica interessante é que a estabilidade ela é garantida se a região de convergência daquela transformada Laplace ela contém o eixo J-ômega. Os polos e zeros comuns eles devem ser cancelados antes de você fazer a análise BIBO, ou seja, antes de você fazer a análise da bibestabilidade. Nós vamos discutir isso mais à frente. Vamos pensar agora aqui no seguinte. Nós temos um sistema que é causal. Estou afirmando, o sistema é causal. Se o polo é um polo real e está no semiplano lateral esquerdo, o que eu observo? Que a minha resposta ao impulso vai ser composta por uma função exponencial, n menos AT de t, e essa função exponencial vai ter uma característica puramente decrescente. Se porventura esse polo está localizado no semiplano lateral direito, o que acontece é que essa exponencial que antes era decrescente passa agora a ser uma exponencial crescente. Afinal de contas, o que eu vou ter vai ser alguma coisa do tipo e na AT de t. Então, o que eu tenho aqui é que um sistema cujo polo está no semiplano lateral direito, ele vai ser instável, caso a gente esteja falando de sistemas que são causais.
Se eu agora restringo o meu sistema ao seguinte, olha, eu quero que o meu sistema ele seja estável. Estou obrigando ele a ser estável, estou forçando isso, estou assumindo isso. Se eu quero que o sistema seja estável, polo está no semiplano lateral esquerdo, quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai ser estável e causal. Afinal de contas, a resposta aqui está no eixo para t maior do que zero. Se eu estou afirmando que meu sistema ele é estável e porventura o polo dele está no semiplano lateral direito, a única forma de garantir a estabilidade desse sistema é colocando ele como sendo um sistema anticausal. Então a resposta dele aqui é para t menor do que zero. Então, com isso a gente percebe o quê? Percebe que se eu quero um sistema causal, os polos têm que estar no plano lateral esquerdo para garantir a estabilidade. Ou se eu tenho um sistema anticausal, os polos precisam estar no semiplano lateral direito para garantir a estabilidade. Nesse caso aqui, eu estou assumindo as duas coisas, ou seja, o sistema ele é estável e ele é causal. Logo, todos os polos da minha função de transferência estão obrigatoriamente contidos no semiplano lateral esquerdo. E se eu pego esses diferentes polos e componho a resposta ao impulso, eu observo uma característica desse tipo, uma característica oscilatória e amortecida, ou seja, ela vai caindo ao longo do tempo também. Vamos agora pensar num caso como esse aqui. Nós temos um sistema que tem uma função de transferência, a função de transferência é essa aqui. Essa função de transferência tem dois polos, um polo em -1 e um polo em 2. E é pedido o seguinte, qual seria a resposta ao impulso desse sistema se eu estou afirmando que eu quero um sistema que seja estável? O que eu tenho que fazer? Primeiro, expansão em frações parciais. Então, eu teria alguma coisa do tipo A sobre S mais 1, dado que os fatores são distintos, mais B sobre S menos 2. Teríamos que determinar os coeficientes A e B, seguindo o método que nós já vimos utilizando. Nesse caso aqui, nós temos que o A é menos 2 sobre 3 e o B é 5 sobre 3. Logo, o que teria que acontecer aqui? Se eu estou afirmando que o sistema é estável, esse polo que está no semiplano lateral esquerdo, ele pode ser estável e causal. Eu teria então que essa parcela tem como transformada inversa e na menos AT ou de T. Ou seja, se eu estou afirmando que o sistema ele tem que ser estável, a resposta ao impulso seria alguma coisa do tipo menos 2/3 e na menos T o de T. De novo, para garantir estabilidade, caso eu tenha um polo no semiplano lateral direito, a estabilidade nesse caso só é garantida se eu tenho uma função que é anticausal. Esse termo aqui ele teria que ser alguma coisa do tipo menos 5/3 e na 2t u de menos t. Com isso, o que eu percebo? Eu percebo que essa resposta ao impulso ela vai ser absolutamente integrável. Por quê? Porque esse primeiro termo vai ser dado por uma exponencial decrescente e esse segundo termo também vai ser dado por uma exponencial decrescente, só que anticausal. Ambas as áreas aqui das duas funções são absolutamente integráveis. Então o sistema ele é estável. Vamos agora pensar no seguinte, eu preciso assegurar que esse meu sistema ele seja causal. Eu não estou preocupado com a estabilidade dele, só estou preocupado com o quê? Que a resposta ao impulso seja de um sistema que é causal. Se a resposta ao impulso do sistema é causal, esse primeiro termo aqui a gente observa que ele é causal, por causa dessa parte do U de T, se estende para T positivo. Logo, nós teríamos aqui menos 2/3 e na menos T U de T. Esse outro termo ele é um termo anticausal, ou seja, ele se estende para a esquerda aqui. Ele é não nulo para T menor do que zero. Logo, como que eu adapto isso então? Esse cara não serve. Eu vou ter que trocar isso aqui por um termo que é causal. Então, o que eu teria aqui seria 5/3, observando esse fator aqui, e na mais 2t, u de t. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é o seguinte, esse primeiro termo ele tem uma característica decrescente, ou seja, é absolutamente integrável, enquanto que esse segundo termo ele é um causal, beleza, satisfaz ali a condição B estabelecida, mas a resposta ao impulso, ou seja, o comportamento dessa função é crescente, ou seja, não é absolutamente integrável. Então, qual que é a conclusão? Nesse caso, como a minha função de transferência tem polos no semiplano lateral esquerdo e no semiplano lateral direito, eu não consigo obter um sistema que é causal e estável simultaneamente. Eu consigo obter um sistema estável? Sim, mas ele vai ter uma parcela que é causal e uma parcela que é anticausal. Ou eu consigo obter um sistema que é causal, mas ele vai ter
uma parcela que é estável e uma que não é estável. Então isso é interessante para a gente observar que aquela restrição que nós tínhamos na nossa mente de que para que o sistema seja estável, os polos têm que estar no semplano lateral esquerdo, aquilo é verdade, desde que eu esteja limitado, eu esteja trabalhando apenas com sistemas que são causais. Lógico, causalidade é uma hipótese assumida para a implementação prática, ou seja, eu preciso que o sistema seja causal para que ele possa ser implementado na prática. Então esse é o caso que a gente acaba tratando na grande maioria das situações. Então aqui eu tenho o raciocínio, está lá o desenvolvimento, do item B também, fica aqui a dica para vocês darem uma olhada. Nesse caso, nós teríamos um outro problema, função transferência é dada por essa expressão aqui, e é pedido novamente o quê? Um sistema que seja estável. O que eu percebo? Nós temos polo no semplano lateral esquerdo e semplano lateral direito. O sistema ele pode ser estável, desde que uma parcela seja causal e a outra anticausal. Então nós teríamos aqui alguma coisa do tipo h de t, olhando para esse termo aqui, ele vai se encaixar nesse formato e vai ter como transformada inversa isso aqui. Então seria 2e na menos 3t u de t. Essa parcela é estável? Sim, por quê? Porque é uma exponencial decrescente. Se eu calcular a área, é absolutamente integrável. Então é estável. Esse outro termo aqui está no semplano lateral direito. Para garantir a estabilidade, eu preciso o quê? Preciso que ele seja anticausal. Por quê? Ele vai ter que ter uma característica decrescente, só que isso vai acontecer para o eixo do tempo positivo. Então nós teremos aqui alguma coisa como e na mais 2t, u de menos t. Ou seja, esse cara aqui tem uma característica decrescente e esse cara aqui também tem uma característica decrescente, só que para o eixo do t negativo. Então o que a gente percebe aqui? Essa função resultante, ou seja, essa resposta do impulso, é absolutamente integrável. Logo, o sistema é estável. Nesse outro item, no item B, nós queremos que o sistema seja causal. Bom, esse primeiro termo é causal, então basta repetir ele. Já esse segundo termo, ele é anticausal. Então ele não serve para atender o requisito aí do item B. Para então obter a versão causal, nós teríamos e na mais 2t, u de t. Qual que é o problema aqui? Essa exponencial agora é uma exponencial crescente e, portanto, não é absolutamente integrável. Com isso, o que a gente conclui? Que, como nós temos polos nos dois lados, no semiplano lateral direito e no semiplano lateral esquerdo, nós não conseguimos obter um sistema que é simultaneamente estável e causal. A gente consegue obter um sistema estável, a gente consegue obter um sistema causal, mas não necessariamente as duas coisas ao mesmo tempo. Para que a gente pudesse obter um sistema que seja estável e causal simultaneamente, todos os polos teriam que estar no semiplano lateral esquerdo. Lógico que esses dois exemplos eles servem mais para uma questão de entendimento nosso sobre causalidade, estabilidade, tudo. Na prática, o que nós precisamos é que o sistema seja causal. Logo, os polos eles devem ser projetados, todos para estarem no semiplano lateral esquerdo. Então aqui eu deixo a resposta, caso vocês queiram conferir depois. Nesse caso aqui, nós teríamos um sistema diferente. Nesse sistema, o que nós percebemos? Que nós temos um polo em menos 1, um polo em menos 2. Ambos estão no semiplano lateral esquerdo. Se eu quero um sistema estável, é possível. Ele vai ser estável e causal. Afinal de contas, os polos estão todos no semiplano lateral esquerdo. Logo, as duas respostas vão ser iguais aqui. Nesse caso, nós teríamos então que h de t vai ser e na menos t u de t menos e na menos 2t u de t. Então está aqui. Se os polos estão no semiplano lateral esquerdo, o sistema ele é causal e estável simultaneamente. Então aqui eu deixo a resposta, caso vocês queiram conferir. E agora eu queria discutir com vocês sobre a parte de interconexão de sistemas, só para expandir um pouco a nossa visão aos olhos da transformada Laplace. Então o que nós temos aqui? Nós temos, do capítulo 2, um sistema que é composto de vários sistemas. Então nós temos uma entrada sendo aplicada em H1, H2, H3, isso aqui é somado, paralelo, série, tudo, e produz a nossa saída y de t. Como que a transformada Laplace poderia ser utilizada para representar esses diagramas? O que a gente poderia fazer? Converter tudo para o domínio S. No caso de uma conexão em série, nós teríamos x de t é aplicado num dado sistema, produz uma saída. Essa saída é aplicada na entrada do próximo sistema para produzir a saída final. Se eu coloco tudo isso no contexto de Laplace, o que nós teríamos então?
um produto entre H1 de S e H2 de S. Afinal de contas, se olhar no contexto do domínio do tempo, esses dois subsistemas aqui seriam representados pela convolução entre H1 e H2. Logo, convolução no tempo, produto no domínio S. Então, se eu trocar isso aqui tudo por um sistema só, eu teria então H1 de S vezes H2 de S, como está representado aqui. Se eu tivesse dois sistemas em paralelo, o que nós teríamos aqui? Olhando no domínio do tempo, esses dois sistemas poderiam ser substituídos por uma resposta a impulso, que é a soma dos dois individuais, seja H1 de t mais H2 de t. No contexto de Laplace, então, pela propriedade da linearidade, o que nós temos? Que a função transferência aqui ela é dada por H1 de S mais H2 de S. Simples, tal como a gente já vinha discutindo no contexto do tempo. Aqui nós temos uma conexão paralela com realimentação. Essa aqui, o que eu quero que vocês observem? Nós temos uma entrada, essa entrada é subtraída do V de S, que vem desse ramo de realimentação, para produzir o W de S, que passa no sistema H1 para produzir a saída. Então, como que eu faço a análise desse diagrama? Geralmente, eu sugiro que você faça a análise da direita para a esquerda. Desse jeito, costuma ser mais fácil e intuitivo entender o que está acontecendo. Por exemplo, da esquerda para a direita, o que nós teríamos aqui? Que o nosso Y de S é o produto entre H1 com W de S, está aqui. Se eu olhar o W de S, como que ele é obtido? Ele é obtido como X de S menos V de S. Está aqui, perfeito, legal. O V de S ele é dado pelo quê? Pelo produto entre o que está vindo aqui no ramo de realimentação, ou seja, o meu Y de S, e o meu H2 de S. Então está lá. V de S é H Y de S. Poderia agora começar a substituir uma expressão na outra para isolar Y em relação a X. Com isso, pode no final obter o nosso H de S. Como então? Então a gente faz o seguinte, pode pegar o nosso V de S e substituir aqui. Então eu teria aqui o W de S é igual a X de S menos H2 Y de S. Nós também sabemos que o W de S poderia ser escrito como sendo W de S é igual a Y de S sobre H1 de S. Logo, poderia trocar isso aqui tudo por Y de S sobre H1 de S, que é igual a X de S menos H2 de S, Y de S. O que nós podemos fazer aqui agora? Passar esse cara multiplicando, todo mundo, e depois isolar o Y de S no lado esquerdo da expressão e o X de S no lado direito. Por fim, passamos dividindo aqui, que nós vamos obter então que o Y de S é H1 de S sobre 1 mais H1, H2, X de S. Isso aqui, ou seja, esse termo que está multiplicando o meu X de S, é o meu próprio H de S. Então, com isso, o que eu percebo? Quando eu tenho um sistema realimentado, olha da esquerda para a direita, manipula as expressões com base nas variáveis ali que nós temos e busca isolar a saída do sistema sobre a entrada do sistema, ou seja, Y de S sobre X de S. Com isso, o resultante é o meu H de S de interesse, que é o que está aqui, certo? Então fica essa dica para o futuro. Sobre a estabilidade interna e estabilidade bíblia, deixa eu só fazer um adendo aqui em relação ao que nós vimos discutindo, para complementar um pouquinho o nosso entendimento. Então vamos considerar aqui o seguinte, nós temos dois sistemas, o sistema S1 e o sistema S2, estão em cascata. O sistema S1 tem função de transferência 1 sobre S menos 1, e o sistema S2 tem função de transferência S menos 1, S mais 1. O que eu quero observar aqui? Primeiro sistema, função de transferência, S menos 1. Segundo sistema, S menos 1, S mais 1. Vamos analisar agora no plano S o que nós temos. O polo desse sistema aqui, ele estaria no semiplano lateral direito, em 1. O polo desse outro sistema estaria no semiplano lateral esquerdo, em menos 1. O que eu percebo? Se eu estou afirmando que os sistemas são causais, ou seja, estou afirmando causalidade, esse polo que está em 1, ou seja, esse polo que está no semiplano lateral direito, implica que o meu S1 ele é instável.
Por outro lado, esse outro polo que está no semiplano lateral esquerdo, ele afirma que o meu sistema S2 ele é estável. O que eu percebo? Internamente, S1 é instável, S2 é estável. O que acontece agora se eu olhar como uma caixa preta, ou seja, se eu olhar a biboestabilidade, olhar em relação à entrada e saída? Esses dois sistemas, que estão em cascata, eles podem ser substituídos por um produto entre essas duas funções de transferência, onde esse polo vai cancelar com esse zero. Ou seja, a função de transferência do sistema resultante, que é o meu H de S, seria simplesmente 1 sobre S mais 1. O que eu concluo aqui? Que o sistema ele é biboestável. Por que ele é biboestável? Porque se eu olho ele externamente, eu não enxergo os dois subsistemas lá dentro. Eu enxergo simplesmente 1 sobre S mais 1. Então eu posso afirmar que o sistema ele é estável em termos de entrada e saída. Só que internamente, quando eu olho os blocos individuais, caso, por exemplo, eu tenha acesso a esses blocos individuais, o que eu percebo? Que o meu sistema S1, representado por essa função de transferência, ele é instável. Ou seja, aquele subsistema é um subsistema instável. Logo, eu poderia dizer que o sistema resultante ele é internamente instável. E externamente, ou seja, biboestabilidade, ele é estável. Com isso, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Que a estabilidade interna garante a estabilidade externa, mas não o contrário. Ou seja, se eu olho para o sistema do ponto de vista de estabilidade bibo, eu não posso afirmar sobre a estabilidade interna. Eu só posso afirmar sobre a estabilidade do ponto de vista de entrada e saída. Mas lá dentro pode ter algum bloco, algum subsistema que está cancelando. Ah, mas tudo bem, ele se cancela. Sim, assumindo condições perfeitas num universo perfeito, ok. Mas pensa que esses sistemas eles são compostos de capacitores, indutores, que têm certa tolerância. O que aconteceria se o polo do sistema S1 e o zero do subsistema S2 eles não ficassem exatamente um em cima do outro a ponto de cancelar, de ocorrer esse cancelamento polo zero? O subsistema S1 provocaria uma instabilidade interna que causaria instabilidade no sistema do ponto de vista externo também. Então, é importante a gente ter em mente que a estabilidade interna garante a externa, mas não o contrário. Fica aqui a dica para vocês pensarem um pouco a respeito. Então, com isso, nós concluímos a nossa aula do capítulo 4, que seria sobre a transformada Laplace. Eu deixo, então, para vocês, como recomendação de leitura, as páginas 417 e 418, que tratam de um resumo sobre esse capítulo de Laplace. Sugiro para vocês a leitura ou o início da leitura do capítulo 7. O capítulo 7 trata da transformada de Fourier, que é um caso particular da transformada de Laplace. E eu também deixo com vocês a lista de exercício, a terceira lista de exercício, que está relacionada a esse capítulo da transformada de Laplace. Eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpa por qualquer transtorno e nos vemos na próxima aula. Deixe um comentário, se inscreva no canal e acesse os materiais na descrição do vídeo. Um abraço.